Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Uma alegria estar de volta ao nosso querido Regeneração. Hoje estudar do volume 3 de Rustem a passagem Escribas e Fariseus Hipócritas. E encontra esse texto em Mateus, no capítulo 23, versículo de 13 a 22, e nós já vamos ler fazendo uma melhor tradução. Versículo 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais aos homens o reino dos céus, pois nem entrais, nem deixais que entrem os que desejam entrar. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e que, depois de o ter desfeito, o tornais duplamente mais merecedor da geena do que vós. 16. Ai de vós, guias, cegos, que dizeis, jurar um homem pelo templo, nada é, mas aquele que jurar, 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, jurar um homem pelo templo, nada é, mas aquele que jurar pelo ouro do templo, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Estultos, loucos e cegos, qual é o que vale mais, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? Versículo 18. Jurar pelo altar, dizeis, nada é, mas aquele que jurar pela oferenda que está sob o altar, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Versículo 19. Cegos, que é o que vale mais, a oferenda ou o altar que santifica a oferenda? Versículo 20. Quem, pois, jurar pelo altar, jura por este e por tudo o que sobre ele está. Quem jura pelo templo, jura por este e por aquele que o habita, que é o versículo 21. E por último, o versículo 22. Quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus, por aquele que nele está sentado. Eu pulei o versículo 14, porque esse versículo 14, ele não se encontra nos melhores originais. O Evangelho foi escrito no grego, né? Se encontraram muitos originais, e os mais antigos, os mais tradicionais, não tem esse versículo 14, que faz parte de uma passagem de Marcos, no capítulo 12, versículo 40. Então eles tiraram lá em Marcos, no Evangelho de Marcos, esse versículo está correto. Um escriba, para dar uma melhor fluência, pegou o versículo de Marcos e colocou aqui em Mateus. Mas eu vou ler então o versículo 14, né, que não se encontra nos melhores códigos, e sim, ele é verdadeiro, mas no Evangelho de Marcos, e não aqui em Mateus. Então o 14 diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que com as vossas longas orações devorai as casas das viúvas, mais rigoroso será por isso o vosso julgamento. Então esse versículo é verdadeiro. Eles realmente faziam prece longa, os fariseus, e devoravam as casas das viúvas, insistiam para as viúvas fizessem doações para o templo, né? Até hoje tem muito disso, né? Em nome de Deus, em nome da salvação, em nome do consolo, de uma vida melhor, né? Exploram as viúvas, inclusive fazendo uma espécie de teatro, né? De representação teatral, longas preces, né? Aí a pessoa se deixa levar pela religiosidade, pela sensibilidade, pela emoção, e faz, no caso, as doações.
Esse versículo é verdadeiro, inclusive nós já falamos aqui em outras passagens, mas ele é exclusivo lá do Evangelho de Marcos. Muito bem. E por que a gente insiste nisso? Porque nós falamos aqui na leitura de 3 ais. Não estamos falando essa do versículo 14, porque não é daqui, é lá de Marcos. Então, tirando ele, né, falamos de 3 ais. E nós vamos continuar o nosso estudo na semana que vem, com um aprofundamento, onde falaremos de mais 4 ais, o que mostra, como se fosse num poema, uma estrutura maravilhosa feita por Mateus, que são os chamados 7 ais. Se, como colocou o escriba de forma errada, se mantesse esse versículo de Marcos aí na passagem, ficaria 8 ais. Fugiria pela numerologia, né? E o judeu preza tanta numerologia, e a sabedoria esotérica preza tanta numerologia, nós fugiríamos da ideia dos 7 ais. Tá certo? Bom, então, corrigindo isso, hoje nós vamos estudar 3 ais, né? E na semana que vem, outros 4 com os devidos aprofundamentos. Continuaremos ainda com esse tema, ainda numa outra palestra, porque todo esse tema está ligado ao tal do sentar. Em todos esses textos, nós vemos sempre a palavra sentar, ou sentado, ou foi convidado para sentar, etc. O que mostra, no caso, que há um elo de ligação em todos esses temas que estamos desenvolvendo. Já há 3, 4 reuniões, né, e vamos continuar, e mais 2 na frente, formando então um conjunto harmonioso, onde que está desenvolvido, e aí nós vamos ver a apoteose daqui a 2 palestras, né, desse tema do sentar, a apoteose no sentido do qual o maior exemplo, qual a maior força que se deve tirar, ou a maior virtude, o maior ensino que se deve tirar do sentar. É lógico que aqui o sentar está no sentido do meditar, né? Usar toda a capacidade mental de concentrar, ficar com o centro, ficar fechado em si mesmo, com o centro, no centro em si mesmo, que é o eu divino. E aí, qual é o grande aprendizado desse processo de centralização divina? Que em psicologia, né, Jung chama do processo de individuação, quando você sai de um estado menor e vai para um estado maior de consciência. Logo, em espiritismo nós chamamos de processo evolutivo, né? Como que se faz para ser evolutivo e aí hiperevolutivo e chegar àquilo que nós falamos ao ápice dessa evolução, no sentido individual, quando a criatura pode dizer, como Jesus está lá em João, no capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. É lógico que aí nós temos todo um processo de unificação, porque ele sugere que um dia também seremos um com o Pai, porque ele diz, eu e o Pai somos um, e um dia todos serão um conosco, formando um processo único de participação, ou melhor, de coparticipação na natureza divina. Essa é a nossa proposta de evolução, ser coparticipante da natureza divina. Poder dizer já num processo de aproximação cada vez maior, como Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Para mim, viver é Cristo. Esse é o ápice do sentar. O sentar, a meditação te leva a isso. Só que nós nunca podemos imaginar esse sentar, esse meditar, como algo exclusivo, como querem algumas religiões, né? Ou algumas correntes religiosas, em que o objetivo da vida é esse, é sentar, é meditar e para chegar à realização espiritual. Quando nós nunca podemos esquecer do outro, nós estamos no mundo e convivemos com o outro.
Só para você ter esta ideia do sentar para meditar e ter esse aprendizado, você precisou de, no mínimo, de 2 pessoas importantíssimas para esse processo, que é seu papai e sua mamãe. O papai e a mamãe te ajudaram a ler, a escrever, a andar, a te alimentar, para você chegar à grandeza de poder meditar. Então, se a vida é assim, e ninguém nasce, e essa é a estrutura da vida, sem o amparo, a proteção, o cuidado aí no sentido de criar, de tomar conta, não do criar no sentido inédito, que é coisa divina, mas no criar no sentido de tomar conta, como essa é a estrutura da vida, em que a gente não vive independentemente, a gente vive em sociedade, né? E daí o lema máximo é que é o amor ao próximo, então tem um próximo, e através do próximo é que a gente ama para fazer realmente uma grande família, uma grande fraternidade. Como nós vimos na lição passada, nós não devemos nos considerar mestres de ninguém, porque diz o Cristo, só temos um mestre, todos somos irmãos, quer dizer, todos somos irmãos, a palavra no latim é frater, né? Então é fraternidade para formar essa grande fraternidade ou essa grande comunidade, que nada mais é do que a palavra igreja. O que é igreja? Comunidade, comum. Viver essa grande organicidade, em que Cristo é a cabeça. Aliás, é o capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Cristo é a cabeça, né? E nós fazemos parte desse organismo, somos órgãos diferentes, dirigidos pela cabeça, que é Cristo. Muito bem. Então, se nós temos que saber que o meditar é importante, mas ninguém vive para meditar só porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos com o próximo, com o outro, e é da lei que o maior tem que ajudar o menor, então você também precisa de uma vida de atividade, que é o que se chama a vida prática, a vida de ação. E a vida prática, a vida de ação, vocês poderiam imaginar, né? Um alquimista, onde que ele teria sentado lá no seu laboratório numa biblioteca, e todo alquimista tem uma imensa biblioteca para poder ler, estudar, meditar e se concentrar naquilo que ele quer, né? Para realizar a grande opus, a grande obra da transformação que ele deseja, né? Sair da impureza e chegar à purificação. Se isso é verdade, ele numa hora ele tem que pegar lá os instrumentos para trabalhar no laboratório, para poder fazer a tal opus, a tal obra. Logo é meditar, é leitura, é sentar, mas tem que ter ação. Tem que fazer uma opus, uma obra. E essa obra é também não só em seu benefício, mas em benefício de todos. Então, há a ideia de que eu não posso viver só para meditar, eu tenho que agir. E esse agir é que tem que ser segundo o ser, segundo a meditação. O meu agir, a minha obra, tem que ser coerente com essa verdade da interiorização da meditação. Agir antes de meditar é loucura. Por isso que nós não agimos sem antes meditar. Esse é o correto, numa atividade, numa opus divina, numa obra divina. Por exemplo, um exemplo clássico, aqui que nós acabamos de ver. Antes da gente fazer a palestra, houve um meditar. Houve leitura, houve prece, houve leitura. Para quê? Para sossegar a mente. Houve pequenos comentários, preparou-se o ambiente para a gente realizar a obra. Esta é uma ideia muito interessante, porque também, por exemplo, na atividade espírita, você não começa nenhuma atividade, e também isso não só entre os espíritos, mas em todas as ramificações cristãs, nenhuma atividade, seja lá uma reunião mediúnica, uma reunião de desobsessão, uma reunião de cura, uma reunião de distribuir alimentos e tal, primeiro você começa com a oração.
com a interioridade, né? Para depois ir para a exterioridade. O que as pessoas gostam é de inverter, aí é o perigo. Quando eu primeiro vou agir para depois eu meditar. Como muita gente fala, eu primeiro tenho que cuidar da minha vida exterior, depois, quando eu ficar velho, eu vou preocupar-me com a religião. Pode ser que não dê tempo, você desencarne. Eu tinha um amigo que ele dizia que uma entidade disse para ele que ele ia escrever um livro sobre um determinado assunto e que ele só ia desencarnar depois que escreveu esse livro. Então ele não escrevia o livro nunca. Até que chegou um dia que a entidade falou, agora não dá mais tempo, você vai desencarnar, vai voltar numa próxima, que agora não dá mais. Então, então não é isso. Se você vai agir primeiro antes de meditar, o seu agir pode ser louco. Com que orientação que você vai ter? Com que satisfação? Qual vai ser o foco, o teu interesse? Então, daí os dois caminhos que nós falávamos aqui, pregonizados pelo Cristo. Né? O caminho de Marta, que é a ação, e o caminho de Maria, de Betânia, irmã de Marta, que era da meditação. E Marta dizia, Senhor, não te incomodas, a minha irmã fica aí sentada a teus pés. E por enquanto que eu estou trabalhando aqui fazendo muitas coisas, tem muitas coisas para fazer, muitos a fazer, isso é mesmo. E o Cristo diz, Marta, mas tu te preocupa, te sobrecarrega com muita coisa. Não que não deva fazer, mas se não for para a cozinha, quem vai fazer a comida? Tá certo? Mas é muita coisa, acaba sendo um exagero, porque falta a concentração. Maria escolheu a melhor parte e essa parte não será tirada. Agora, sim, ela com essa força da meditação, quando ela levantar para trabalhar, veja, vai estar uma outra atitude, vai ter uma outra postura na cozinha, com os funcionários, na administração da casa, vai ter uma administração mais em paz, mais tranquila. Baseada na oração. Se você já levantar agitada para fazer as coisas, não dê um tempo para parar, para fazer uma leitura, para fazer uma oração, como vai ser o seu dia? É isso. Então você precisa dos dois caminhos, mas que o caminho de fora, da ação de Marta, seja consequência do meditar. Aí nós vamos entrar no capítulo de hoje, que fala então de coisas interessantes. Jesus está instruindo o povo e os discípulos. Logo, uma massa humana. É um ensinamento que não tem distinção. Depois nós vamos ver na lição passada que ele vai até no almoço na casa dos fariseus e com toda tranquilidade, sentado como convidado de honra na casa de um fariseu, vai falar dos defeitos dele. Dos fariseus, como um todo. Para mostrar que a pessoa não pode ser duas caras, né? Imagina, eu vou convidado para ir na casa de um fariseu, aí eu não conto as coisas para poder agradar, já que eu estou ali para comer. Poxa, mas o objetivo da vida não é comer na casa de um fariseu. É o mais objetivo. É comer num banquete ou divulgar a verdade. Tá certo? Mas é que ele foi duro na casa do fariseu. Mas se ele está mostrando um erro, e esse erro incomoda, esse erro seria demonstrado tanto na casa como fora da casa. Então, para não ter duas caras, é melhor falar as claras. Não é isso? Isso sem ofender, comendo. Você pode falar as maiores verdades comendo com o outro, se confraternizando com o outro. O impacto fica bem menor. Normalmente a gente gosta de ser político por causa de quê? Primeiro que eu estou na casa dele. Primeira reflexão, a casa é dele. A casa é dele. Como o homem convidou São Francisco de Assis para comer na casa dele. Aí Francisco chegou lá, teve uma visão e viu que aquele homem ia morrer. Aí chamou ele e falou, olha, prepara tudo aí, toda a tua vida aí agora, que você nem vai comer essa refeição com a gente. Você vai comer com o Senhor, no plano espiritual. O sujeito acreditava tanto em São Francisco que preparou tudo, por enquanto que também as pessoas preparavam a refeição. E Francisco sentou com outros para comer, um cara sentou também do lado para morrer. Morreu. E eles continuaram comendo. Mas isso é complicado porque nós evitamos tudo isso.
Mas com a meditação, com a ideia da santificação, com a ideia de Francisco, para quem é realmente seguidor de Francisco e as ideias de São Francisco, ora, qual é a diferença? Fica aqui, ele mesmo dizia, a única coisa que me separa do Cristo é a parede do corpo. Agora, para quem não tem essa visão, logo porque não sentou, não meditou, não se interiorizou, não se espiritualizou, porque interiorizar-se é se espiritualizar. Aí fica complicado. Quem não buscar Deus pela oração, e olha que a oração é uma forma de você falar com o plano espiritual sem precisar desencarnar, é um processo de espiritualidade, de aprendizado. Por enquanto você não tem esse aprendizado, essas coisas ficam difíceis, complicadas de encarar, porque coisa louca. Francisco vai lá, o cara convida ele para comer, e esse convidou para comer, ele sentou para comer, e diz pro cara, você não vai comer aqui com a gente, tá? Você prepara suas coisas. E ele fez normalmente, ele era discípulo de São Francisco. Quem é discípulo de São Francisco é porque meditou em São Francisco, que pensou nas ideias de São Francisco, porque viveu aquilo. E tem São Francisco, não aquele santo para me dar, mas é o santo que me ensinou a dar um passo além. Porque nós queremos os santos para fazer a nossa vontade, não para a gente aprender a lei. No fundo, a gente quer o preto velho, ele me dá. Quando o preto velho pede alguma coisa, aí você já é um preto safado, merece tronco. Por que lota centro de Umbanda para falar com o preto velho, aquela fila? Tem alguém lá que vai chegar, preto velho, o que eu posso te ajudar? Não tem um na fila, cara, que faz um negócio desse. Tá certo? O cara vai para pedir, tem um interesse qualquer. Agora, quando você simplesmente quer comer com São Francisco, quer dizer, estar com ele, quer comer, é comungar com ele, é porque você chegou a um alto grau já de compreensão. E a situação é tão forte que Giotto pintou um afresco lindíssimo, grande, mostrando a grandeza desse momento, dessa refeição, Francisco comendo e o homem deitado do lado morrendo. É isso. Então, a lição de hoje fala de algumas coisas de pessoas que não sentam, ou que sentaram mal, no sentido de usar toda a concentração da mente não para se interiorizar, mas para levar vantagem. É um especialista em plano de estratégia. Plano de estratégia também precisa de concentração, planejamento. Já dizíamos aqui, você vai fazer um plano para saltar. Tem que parar, sentar, concentrar, bolar. Por isso é que os ladrões, os presidiários, acabam tendo planos mirabolantes de fuga. O sujeito fica ali concentrado, não tem ninguém que medita mais do que um penitente, um presidiário. Fica ali. Então, quando ele vai para solitário, então... Mas ele está buscando o interior ou está querendo buscar uma força dentro dele, um planejamento dentro dele, imenso, estratégico, para conseguir uma fuga, para continuar no mal, para piorar a situação? Não vamos esquecer disso. E conseguem coisas maravilhosas, coisas imensas. Nós nos surpreendemos, porque Jesus chega a dizer que os filhos das trevas são muito atilados. Muitos deles são mais até do que os filhos da luz. Estão antenados. E aí nós falávamos uma frase aqui para vocês, que é muito interessante, que ela causa repugnância, mas é a pura verdade da realidade dura da vida. Quando na sabedoria oriental se costuma dizer, quem está mais próximo de Deus é aquele que o ama ou aquele que o odeia? Aí eles dizem, né? Para aquele que ama, ele chega a Deus em 7 anos. Para aquele que odeia, chega em Deus em 3. Ué, ele odeia Deus, chega mais rápido que o que ama. Porque quando você odeia alguém, tu não larga aquela pessoa da tua cabeça. Tu não larga quem é o teu. Repare o nível de concentração. E guardemos uma outra coisa. Como está no Salmo de Asaf, no capítulo 82, versículo 6, repetido por Jesus, em João, no capítulo 10, versículo 35, ainda com o acréscimo do Cristo, que aquilo que foi dito no Salmo, o que está nas Escrituras, não pode falhar, é verdadeiro. A frase é, vós sois deuses. Se nós somos deuses,
Se nós temos um potencial divino em nós, se nós temos uma capacidade imensa, porque somos obras divinas, mas se usamos isso de forma luciferínica, diabólica, trevosa, inimiga, vamos realizar com um poder imenso. Um poder imenso. E a estratégia das trevas, ela é perturbadora. Não esqueçamos disso. Porque é o mesmo espírito, é a mesma capacidade, um santo e um ser diabólico. É o mesmo ser, tem a mesma capacidade. Mas por que o santo vence ao longo da história? Porque o santo trabalha em conjunto. E o diabo também, ele não forma uma falange, o diabo no sentido dos espíritos trevosos, né? Ele também não cria uma falange, não tem a falange do mal, não tem a legião do mal, não tem... Sim, tem. E eles também não se organizam, Mas por que no final acaba não dando certo? Porque o motivo que ele se reúne mesmo, e planeja coisas que nunca você pode imaginar, como aquele assalto ao Banco Central, lá de Fortaleza. É que levaram 100 e tantos milhões, coisa tudo bem planejada. Mas por que foram presas aquela desgraçada toda aqui, no final? Porque o motivo é egoísta. O motivo é: eu quero me dar bem, eu quero dinheiro para eu gastar, para eu fazer o que eu quero para mim. Aí quando eu não viso o outro, eu me viso, eu estou visando a mim mesmo, eu quero levar vantagem. O motivo é o egoísmo, não é o altruísmo, não é em benefício do outro. Essa é a diferença da vitória, do happy end para o santo e da destruição das falanges do mal. E às vezes demora, uma falange do mal, às vezes ela consegue fazer grande estrago, veja um estrago de uma Segunda Guerra Mundial. Né? Mas até demora algum tempo, às vezes demora anos, às vezes demora até séculos para destruir uma ditadura, um mundo desequilibrado. Né? Então, e que ela passa fazendo muito estrago. A nossa ditadura militar matou que foi um inferno. Né? Então, fazer uma estratégia, bolar coisas, as trevas fazem. Mas no final acaba, ela se destrói. Hoje você vê tantos movimentos, né, em defesa da liberdade, da anistia e das pesquisas, de levantamento de todo aquele material da ditadura. E aí eles vão perdendo ao longo da vida, mas demora. Então o sujeito pode muito bem sentar para bolar estratégia assim, para destruir o outro. Agora aí você imagina quando você faz isso. Quando você faz isso com coisas religiosas, cara. Mais do que só o Estado, a política, ou você quer se dar bem na empresa, ou quer passar por cima do seu funcionário, quer passar por cima dos outros funcionários, quer passar por cima do chefe. Não, aquelas coisas que são as coisinhas in loco, né? Agora, imagina quando você mexe com a estrutura de uma religião. A religião é algo mais grave do que um problema numa empresa, porque numa empresa, quando quebra, é doloroso. Porque o empregado fica na rua e fica sem dinheiro. E é muito ruim ficar sem dinheiro, ficar com fome, aquela coisa toda. Mas quando é uma religião que quebra, no sentido de que gera desilusão no outro, é um vazio na alma, porque lá dentro ele perde a estrutura psíquica, perde a estrutura interior. Revigorar isso é muito difícil. Levantar uma alma caída é completamente diferente, apesar de doloroso, do que levantar um desempregado. É o caso de guerras. A Inglaterra deu um show de exemplo para nós. Quando o Churchill, ele disse: "Vem cá, não tem sapato, fica com um só. Vamos recuperar a Inglaterra com aquela", que foi bombardeada, que foi uma loucura. Ficava tudo escuro a Inglaterra e as bombas voavam em cima dela. Não é isso? Mas recuperou, está aí a Inglaterra. Hoje ela é uma potência. Ainda chega a ter ousadia, correta ou não é aqui o caso,
de até de separar de uma comunidade potente como a comunidade europeia. Olha só. Não estou dizendo que é certo, só estou dizendo que já chegou a essa ousadia, potência econômica. Se levantou. Mas, então não tinha nada, mas se uniram e fizeram reconstruir a nação. Exemplo. E assim nós temos muitos outros na história. Mas, quando se perde a fé, estruturar coração vazio, nós vamos mostrar isso aqui no tema de hoje, num dos ais dito por Jesus. É gravíssimo. Evidentemente que gera desilusão. Toda vez que desaba, aí você fala, puxa, eu estava iludido. Não é assim que a gente fala? Agora, bom, causa uma dor tremenda, mas no fundo é uma bênção. Porque quando você diz isso de uma mulher, de um romance, por exemplo, né? Nossa, ela me traiu, como eu estava iludido. No fundo é ótimo, porque desilusão tirou a ilusão. Só dói porque a gente queria viver na ilusão e achava que a ilusão era real. A ilusão era real. Só que você estava completamente enganado. Aí quando saiu da ilusão, dói a beça. É tão bom o quê? Ficar iludido? Aí dói. E aí você vai ter que se repor, estruturar e arrumar um outro amor. Não é isso? Como diz aí a garotada, a fila anda. Botar um outro amor. Muito bem. Agora, quando se trata de Deus, botar um outro Deus, botar um outro amor. Como? Eu quero dizer que o estrago é imenso. O estrago é imenso. Mas foi bom. Você se desiludiu com aquela religião. Fui enganado, me enganaram. Mas aí lá dentro causa todas essas coisas. Porque repare que a maior parte dos materialistas são os desiludidos com a religião. O cara é desiludido com a religião. A religião, primeiro, são os picaretas, são os assassinos, são os mentirosos e não dão resposta para as pessoas. Quantos que, eu já falei isso na vez passada, que brigam com Deus? Por que você é ateu? Porque eu briguei com Deus. Eu antes não acreditava, agora não acredito mais. Por quê? Porque ele matou meu filho. Como matou teu filho? Aí não explicou a verdadeira religião, o que é reencarnação, por que aquele corpo não é o real, por que você não é o pai verdadeiro, por que reencarnação não é uma necessidade, é um castigo, por que é a causa da reencarnação, de onde você veio, para onde você vai, a vida não começa no túmulo. Então, por enquanto você não tem essa filosofia de vida, que é fruto do sentar, aí você se desorienta, materialismo. Então, o capítulo de hoje fala de alguns ais que eu queria aqui expor e depois nós vamos falar sobre a meditação. Então, o primeiro ai é: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fechais aos homens o reino dos céus, nem entrais, nem deixam que eles entrem. Então, esse é o primeiro ai. O primeiro ai que nós vamos estudar. Primeiro, é o reino de Deus. O reino de Deus. O homem o homem, o povo, né? O povo e as autoridades, os doutores da lei. Os fariseus e os escribas. A situação é que eles são considerados mestres. Eles são os mestres, são as autoridades, são os que vão na frente. E eles orientam mal o povo. Se eles orientam mal o povo, eles estão mal sentados. Porque quem senta, ou melhor, quem medita corretamente, quem busca o caminho espiritual corretamente, não orienta mal. Mas porque eles são cegos e orientam mal o povo, e usurparam da cadeira de Moisés, a cátedra de Moisés, e não caminham para o bem, para o amor, não caminham para Cristo, que Moisés anuncia Cristo. Aí nesse momento que eles se acham os catedráticos, os donos das verdades, e não sabem nem sobre reencarnação, daí de Jesus ter dito para Nicodemos: mas como?
Tu aqui, que é o mestre é você. E você não sabe isso? Que ele perguntou, mas pode um velho entrar na barriga da mãe e nascer de novo? Jesus, mas tu, ô mestre Israel, tu que tem título de mestre, não sabes isso? E aí Jesus fala, olha que eu estou falando das coisas da terra, imagina se eu falasse as coisas do céu. Reencarnação é ABC, é coisa da terra. Coisa do dia a dia, toda hora acontece. Se a gente refletir na vida, a gente não consegue entender nada sem a reencarnação. É do dia a dia. Há verdades, arcanos muito mais profundos. São coisas celestes. Se você não consegue entender o básico da reencarnação, vai entender coisas muito mais amplas. Como vai entender sobre a evolução, como vai entender sobre o sistema, sobre o céu, sobre o paraíso, sobre os anjos, você não consegue entender nem aquilo que todo dia acontece. Até aconteceu contigo. Você não refletiu nem na tua vida direito, para saber de onde você veio, para onde você vai. Como é que é isso? Então, logo, você não sabendo, você não entra no reino de Deus. Você não entra. E aí, como você ensina o povo também não entra, porque o povo aprende bobagem. Aprende coisa errada ou não aprende nada. Fica na ignorância do culto. Fica na ignorância, achando, porque eu fui na missa, eu estou salvo. Porque eu tomei a hóstia. Porque eu fui lá no salmo, lá na igreja evangélica. Porque eu uso incenso e vela, porque eu sou budista. Porque eu fui no centro espírita, assisti a palestra, cansativa a palestra, e depois ainda tomei passe. E por causa disso, você é salvo. Então, como orienta o mal, o povo também não entra, nem você entra. E é uma coisa grave, você não entrar. Ainda criar correntes filosóficas, religiosas, pensamentos que dificultam o outro entrar. Olha que situação. O reino dos céus aqui é o sentar, né? Chegar à realização espiritual máxima. Vamos para um outro ai. Aí pulamos o 14, né? Que é o da viúva, que nós já trabalhamos aqui. E vamos para o 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que rodeais o mar e a terra para fazer prosélitos. Para fazer prosélitos. E depois que os tendes feito, os tornais duplamente mais merecedor da geena do que vós. Esse é um outro ai danado, esse. Dá uma pena tremenda. Segundo ai. Faz um esforço enorme, diz o texto, correm céu e mar, num sentido de viagens longas, ou mesmo no sentido de muito papo, muita falação, de muita persuasão, às vezes até de muitos fenômenos, milagres, coisas escandalosas, etc., para conseguir prosélitos. Prosélitos. Encher o templo de números. Quanto mais gente, melhor. Quanto mais a minha religião é maior que a outra. Essa estatística, a minha religião é maior que a outra. A minha reunião é mais gente que a outra. Interessante, todo mundo diz assim, a sua reunião vem muito pouca. A do doutor Roberto enche. O doutor Roberto é psiquiatra. Vamos ver com que enche também, né? Não vamos esquecer disso. Mas, em todo caso, também nós também teríamos que frequentar lá também, que nós precisamos muito da psiquiatria, que também não somos bem da cabeça. Mas o problema não é número. E daí? E daí? E daí? E então as pessoas fazem um movimento, né? Lá no meu Facebook, gente, uma coisa impressionante. A quantidade de evangélico que pede para ser meu amigo no Facebook. Eu aceito todo mundo. O que eu falo para você, falo para eles. Não sei diferença nenhuma, eu aceito todo mundo. Eu só tenho que prestar atenção para saber se as pessoas não são negativas, às vezes é em nome de evangélico e é
um fundamentalista, pode, como também tem fundamentalista espírita, né? Mas normalmente é um fundamentalista, ou quer fazer uma divisão, ou então tem muito que vem em nome para fazer coisas, propaganda de sexo, né? Vem em nome da religião para fazer divulgação de sexo. Então tem que ter um cuidado. É difícil filtrar tudo, mas na medida do possível a gente vai fazendo. Mas o que mais me impressiona são eles pedirem, é a quantidade deles quererem converter os outros. A mensagem ali, aquilo fica sempre, né? Que a minha religião, leia a Bíblia, só a Bíblia salva, expulsar o demônio das outras religiões. É uma coisa assim, esse discurso é um discurso muito grave, né? A gente vê muito isso no Espírita. Agora estou fazendo uma divulgação da viagem a Portugal e a Espanha, que nós vamos fazer agora em fevereiro, congresso do professor Petrovaldo. Então eu passei muitos e-mails, divulguei muitas viagens, falei com muitas pessoas, e tive de explicar a viagem. E teve um companheiro espírita que disse, vou falar sinceramente, eu não tenho vontade de ir na sua viagem. Porque na sua viagem nós vamos visitar um monte de coisa só de catolicismo. Aí eu falei, olha, primeiro que nós vamos ter o congresso de Petrobaldi, são 2 dias para o congresso, né? Você tem a oportunidade de ver essas coisas espiritualistas no congresso de Petrobaldi. Mas se você vai a Portugal, você não vai a Portugal para ver coisa espírita. Você vê coisa espírita fica no Brasil. É o Brasil que é a nação espírita. Em Portugal você não vai ver nada de espírita. Vai ver lá, todo o centro espírita em Portugal aprendeu com o Brasil, estão com os livros do Brasil e pronto. Até as traduções de Allan Kardec não foram feitas por portugueses, e sim por brasileiros. Mas não, vai ter que ir em Fátima mesmo? Não, nesse dia você pode ficar no hotel tomando um vinho. Não vá, por favor, para não deixar a viagem mais cedo. Por quê? Você acha que Maria vai aparecer para 3 pastores? Não é, mas o Espírito da Verdade apareceu para Allan Kardec, porque Maria não pode aparecer para 3 pastores. Quem definiu isso em termos de mediunidade? Onde está isso no livro dos médiuns? Jorge, não é isso? O que é essa resistência? O ser humano é atrasado. Ai! É isso? Ai! Ai! Agora, o sujeito ter resistência é natural. É normal a pessoa ter resistência. Por isso que eu falei, fica no hotel. Mas quando é um líder religioso, é grave. Porque se é uma opinião dele que ele não se sente bem indo a Fátima, ótimo. Ele fica no hotel, toma um vinho, vai ler um livro, vai passear, vai fazer o que ele quer, vai para a praia, tá certo? Vai ver as portuguesas desfilando na praça. Um direito. Agora, quando ele é um líder espiritual e passa isso, aí eu estou prejudicando pessoas e estou explicando errado sobre mediunidade, sobre como que é a manifestação mediúnica, qual o conteúdo de uma mensagem, por que mediunidade não tem nada a ver com religião. E os espíritos aparecem em todos os lugares, em todas as épocas do mundo, e desde quando que a minha religião é melhor, a espírita, do que as outras? Do que a católica, protestante, budista, shintoísta, qualquer uma. Como dizia o Newton Boechat, né? Umbanda, quimbanda, contrabanda, tudo é a mesma coisa. Você tem que só parar, dar uma meditada e refletir. Então, quer fazer prosélito, anda o mundo inteiro, se esforça, derrama, conversas, mostra fenômeno, prova. Aí você converte o cara. Mais um no meu. Mais um no nosso. Entrou por nós. Mas como você não tem base, e o sujeito, quando se converte, que ele fez essa... Imagina você andar céu e mar para converter. O esforço que você fez. A capacidade do outro de resistência à conversão. A capacidade do outro de resistência à conversão. Você pode imaginar um índio que comia o outro, comia mesmo, dava uma paulada na cabeça do cara, e pegava a carne e comia, roía os ossos do sujeito. E achava que esse que morria, que ele comia, é um herói, por isso que ele tinha de comer o cara. É um herói. Então ele tinha essa concepção. Aí chega um jesuíta e converte ele. O esforço é que ele tem que largar de tomar cachaça, que ele ficava cuspindo a madrugada toda para fazer a cachaça para a festa. Passava dia cantando, dançando, cuspindo, para aquilo fermentar, que o cuspe ajudava a fermentar o
o milho, não é milho não, o aipim lá, a mandioca. Aí fermentava, aí fazia a cachaça, aí bebia. Aí para beber tinha festa, ele matava o cara e comia. Aí vem um outro e diz, não, você tem que comer Cristo, é a hóstia. Aí ele vai fazer uma mudança radical, você tem que botar roupa. Você não tem pelado, não, agora você vai botar roupa, não pode mais mostrar as suas vergonhas. Aí ele faz um esforçamento. Imagina quando ele se converte, ele vai numa expectativa de vida enorme. Se você não dá essa expectativa de vida dele, eu assim, pô, agora é horrível, eu perdi o meu Tupã, eu perdi o meu Deus, perdi as minhas festas, a minha cultura, toda a minha tradição, eu andava nu pela... Agora eu descobri uma outra coisa, e essa outra coisa não me dá resposta. Aí então diz Jesus, olha, que situação. Correu o mundo, se esforçou para fazer prosélito, e olha no que deu. E depois de o ter desfeito, convertido, né? Ele se torna duplamente mais merecedor da geena ou do inferno, do monturo de lixo pegando fogo, do que vocês. Você converte o cara, ele vai ficar 2 vezes mais merecedor da geena que os convertores, os que converteram eles, do que os fariseus e os escribas. A situação dele vai ficar pior do que a dos escribas, porque ele teve de fazer um esforço tremendo para se transformar. Chegou lá, não teve resposta, não teve uma filosofia verdadeira, deu um salto e caiu no abismo, no escuro. O desespero vai ser grande. E é nesse exato momento, agora a sua atitude de vida, a sua qualidade de vida, o seu prejuízo vai ser 2 vezes pior do que como ele era antes, do que o de vocês. Imagina quando você convertia um índio, e o índio agora passava para o lado cristão e começava a fazer guerra com outras tribos em nome do cristianismo, para pegar os seus irmãos, e, em vez de comer, vender como escravo. Saindo da sua cultura. Porque o índio fez isso, muito. E acabou com tanta guerra e tentando prender tanto outro, que a população indígena está aí. Daí, uns 5 milhões quando os portugueses chegaram, hoje nós temos 200 mil e pouco. Então, e um índio sem característica, sem a sua tradição, um índio tomado pela droga, pela maconha, pela cachaça, pelo crime, matando os outros, preocupado com terra, em ganhar dinheiro e com estupro. Como nós vimos um caso aí de um que saiu tanto na televisão, aí o nome dele, que a caridade pede para não declinar o nome, né? E cometeu a barbaridade, estragando mulheres, devorando mulheres, porque ele tinha todo aquele inferno dentro dele. Né? Não há mal em falar, porque foi um caso notório, mas aqui vai a nossa permissão de iluminação para que os seus amigos espirituais possam ajudar, que é o índio Paiacã. Vocês devem estar lembrados de situações horrendas em termos de desequilíbrio sexual, de tortura sexual. Então, olha como diz Jesus, já prevendo situações assim, porque quando você acaba com a sua cultura, porque no original a palavra prosélito é estrangeiro, porque na cabeça deles os judeus todos já eram da religião. Então tem que buscar no estrangeiro para que ele venha para o judaísmo. Aí eu tiro ele lá da sua religião, que ele cultuava Júpiter, fazia lá as suas oferendas no templo de Delfos. Vem agora para o judaísmo. E não tem base. Por exemplo, se ele era um grego, ele ouvia sobre a matéria, a discussão sobre o átomo, né? Ia haver as discussões da ideia de Platão, que a ideia precede a matéria, né? Que toda matéria é materialização da ideia do espírito, sobre a reencarnação em Pitágoras, a reencarnação em Platão, sobre a queda em Platão, em Sócrates, sobre as comunicações mediúnicas no tempo de Delfos, sobre os gênios, sobre os espíritos protetores que eles tinham.
né? Cada um tinha lá o seu daimon, ou melhor, o seu espírito protetor. Aliás, pegaram a palavra daimon, que era espírito protetor, Sócrates tinha o seu daimon, né? Pegaram, e no judaísmo, toda vez que eles falam daimon, é demônio, para dizer que todos os espíritos protetores dos gregos eram espíritos atrasados. Pegaram o nome elevado e de protetor e usaram para negatividade. E aí o prosélito vem, o grego se transforma para o judaísmo e aí se depara com um rabi, como um rabi Nicodemos, que não saca nada de reencarnação. Ele já tinha isso 400 anos antes, lá com Sócrates e com Platão, com Pitágoras, sobre a liberdade da filosofia e tantas outras coisas. Muito bem, então é um perigo. E aí será 2 vezes mais merecedor da Geena. A palavra Geena é o inferno. Mas a Geena era um lixo que ficava fora da cidade de Jerusalém. E como Jerusalém tinha muita gente, toda hora você vai lá, pega o lixo e joga lá, né? E aí tinha de meter fogo naquele lixo. Por isso que era um fogo que jamais se extingue, porque era o lixo, era o fogo do lixão. Por enquanto que houver pessoa habitando, vai precisar ter lixo. E por enquanto que tem lixo, vai ter um monturo lá, a Geena, o fogo que jamais se extingue para queimar esse lixo. Que era o método que se tinha naquela época para acabar com o lixo, era metendo fogo. Hoje tem reciclagem, tem outras estruturas. Naquela época era assim. E daí a imagem da pena infernal, da pena espiritual. Agora, que compara, é uma imagem que ele está fazendo, Jesus, com a Geena, com esse fogo do lixão, né? É como se estivesse dizendo assim, agora o que essa pessoa merece é ficar num fogo desse, pelos grandes erros que vai cometer na sua vida. E vem um terceiro ai. Ai de vós, escribas e fariseus, que rodai muito. Muito bem. Agora o 16. Ai de vós, guias cegos, que dizeis, jurar pelo templo. Então vamos colocar isso aqui. Agora vem um terceiro ai, o último ai que nós vamos falar hoje, chega de ai. Terceiro ai. Na próxima a gente fala de mais 4. Que dizia assim, você pode jurar pelo templo e pelo ouro do templo. Você pode jurar pelo altar e pelo que está em cima do altar, que é a oferenda. Também você pode jurar pelo céu e pelo aquilo que domina o céu, que é Deus. Muito bem. Diz a tradição, lá de Moisés, do primeiro mandamento, né? Não falar o nome de Deus em vão, não usar ele de forma vulgar e não jurar pelo nome de Deus, nem pelo que está acima da terra, do mar. Então já havia essa recomendação. Mas os judeus, os fariseus, abriam um precedente. Eles diziam que você podia jurar, que as pessoas podiam jurar. E quando jurava, se você jurar pelo templo, nada vale. A sua jura não tem valor. Agora, se você jurar pelo ouro do templo, aí você tem que cumprir o teu juramento. Ora, uma concepção dessa, parece que o ouro do templo vale mais do que o templo. E é interessante que havia o ouro do templo, não é só uma moedinha, tinha barra mesmo de ouro, né? Tinha barra, tinha ouro, que é toda a riqueza de Jerusalém ficava guardada no templo. O templo era uma espécie de banco que guardava o ouro. O nome do local desse templo é Corbã. Corbã é o tesouro do templo, né? Então lá nesse tesouro guardava-se, então é muito ouro. Então você está dizendo que a parte mais sagrada não é o templo, é o ouro do templo. Mas o ouro é problema financeiro, tanto que todos que invadiam lá Jerusalém e tal,
várias vezes isso na história, queriam roubar o ouro, a prataria, as coisas de valor, e não o templo. E até o templo, se ficasse incomodando, destruíam tudo. Daí não ficou pedra sobre pedra. E hoje eu fui lá, hoje, quer dizer, nessa época, quando eu estive lá agora visitando Jerusalém, quer dizer, agora no momento atual só tem uma parede, um muro. Foi a única coisa que sobrou. Aliás, aquele muro mesmo nem tem as pedras lá embaixo, são daquele muro, que é a base daquele muro. Foi o que sobrou. No fundo, as pessoas estão interessadas no ouro, são as coisas materiais. E então eles estão colocando o ouro acima do templo. E esquecem também que mais que o templo é quem habita o templo. Mais do que o templo é quem habita o templo. Se o templo é um local de oração, é um local divino, é um local consagrado a Deus, repare, então, se aqui é um templo, logo é porque se espera que habita a divindade, os espíritos superiores, porque é um local em que as pessoas vão se dedicar a Deus. É lógico que Deus está em toda parte. Por isso que ele fala para Salomão, não construa templo nenhum. Nenhuma mão humana pode fazer um templo para mim. Mas Salomão cismou e fez um templo. Mas como a comunidade foi ali orar, ali ela aprendia, ali ela estudava, ali ela orava, é lógico que Deus, por amor, se faz presente. Por isso que no templo tem um local sagrado no judaísmo chamado o Sagrado do Sagrado. Eu dizia onde que habitava o Senhor. Aí tinha uma cortininha ali, o nome dessa cortininha era parroquete. Ali, atrás daquele pano, ficou o sagrado dos sagrados, que eles botavam a tábua da lei. Ali habita o Senhor. Ora, com o chamado fenômeno da morte do Cristo, quando começou a ter chuva e raios, essa coisa toda, diz que também, como se fosse uma mão indignada, rasgou essa cortina, esse parroquete. Então abriu, para dizer que agora com Cristo não há mais esse segredo. As coisas ficam abertas, o parroquete se rasgou, como fala o Evangelho. Mas isso nós vamos estudar mais para frente. Mas nós encontramos essa cortininha no Santo dos Santos, no Sagrado do Sagrado, no altar. Atrás do altar existe um local sagrado que fica fechado e que só o sacerdote abre, tem uma cortininha, e aí ele tira o corpo de Cristo, a hóstia consagrada. Então, quer dizer, a imagem que está por trás, quer dizer, comunidade santa, quando no templo se ora, e aí na comunidade protestante, por exemplo, leem os salmos e cantam os salmos, e as pessoas oram e ficam tomadas, vibrando, e tomadas de vibração, e começam às vezes a falar em línguas, que é a mediunidade que consegue manifestar, dado uma situação assim coletiva, é a presença do Espírito Santo, quer dizer, é uma presença divina. Aí pode ser o Espírito Santo no particular, como espíritos bons, os protetores de cada um, ali estão tomando um imenso passe, uma imensa vibração espiritual, particularmente cada um por seus mentores, ou uma vibração mesmo divina, de um ser maior, né? Ou a vibração mesmo cósmica, espiritual, que se derrama naquele ambiente. Os judeus chamavam de Shekinah. Quando foi inaugurado o templo, uma nuvem divina, uma vibração divina tomou o templo. Todos ficaram tomados, né, por essa vibração divina, que é a Shekinah, que é a sombra de Deus, como fala a Bíblia, que nada mais é do que o magnetismo, né? O magnetismo divino, o magnetismo espiritual. Ora, então, outra situação. É proibido jurar pelo altar. Quem jurar pelo altar nada vale, mas quem jurar por uma oferenda do altar, oferenda do altar é o cordeiro, por exemplo, né? O cordeiro, eles sacrificavam o cordeiro para oferecer ao altar. E colocavam o cordeiro lá no altar. O que vale mais? O altar ou o cordeiro? Aí eles diziam, não, o que vale mais é a oferenda. Porque a oferenda eles vendiam lá fora, né? Daí Jesus teria expulsado os vendilhões do templo. Eles vendiam as oferendas. Então as oferendas é que vale. Olha, nós estamos vendo que eles estão indo do particular para o geral. Olha, por que é o particular? O ouro do templo é o particular, o templo é o geral, a oferenda é o particular, o altar é o geral.
Jesus dizia, não, poxa, é o contrário, é o templo que santifica o ouro, e aquele que habita no templo, que é maior do que o templo, e o altar é que santifica a oferenda. E, aliás, Jesus não estava falando nada de novo, estava falando do próprio conhecimento tradicional deles. Eu trouxe aqui a Mishnah Zebarshim, no comentário 9, na seção 7 dos judeus daquela época. Olha o que eles diziam: o altar santifica aquilo que é próprio para ele, para o altar, isto é, aquilo que é próprio para ser oferecido nele. Então eles verdadeiramente sabiam, e Jesus estava falando sobre aquilo que eles sabiam, aquilo que estava no texto da tradição deles, que é o altar que santifica a oferenda. Mas Jesus já tinha dito que é algo mais importante do que jurar, é não jurar. Porque está lá, é proibido jurar para o cristão de Jesus. O cristão basta dizer sim, sim, não, não. Mateus capítulo 5, versículos de 33 a 37. Então Jesus aqui não está aplaudindo jurar. Ele já tinha dito, para o cristão não há necessidade de jurar. Jurar, e a gente está vivendo aí que jurar não significa nada. Nem na frente da justiça, com o sujeito preso, a gente não acredita no jurar. Está aí a delação premiada. Toda vez que um sujeito faz uma delação premiada, um político fala do lado. Não tem prova. Isso é a opinião de um cara que já está preso e condenado. E a opinião dele é pior do que a minha, que eu estou livre. Aí você fala assim, mas não tem delação premiada verdadeira? Tem, isso é um caso que a justiça tem que investigar, mas eu estou dizendo assim, que olha só, ninguém acredita em nada. Antigamente mandava o cara botar a mão na Bíblia. E daí? Ele botava a mão na Bíblia e falava mentira. Ou então não falava mentira, falava da visão dele, a visão dele pode ser distorcida como um cego, dizendo que botou a mão num cano enorme e foi na tromba de um elefante. Ele não vê o elefante como um todo. Então ele só diz que é uma tromba, que é um cano. É uma visão limitada. Cada um vê. Eu estou vendo coisas que vocês não estão vendo. Eu estou vendo a cara de vocês todos, vocês não estão vendo. Eu estou vendo quem está aqui. Olha só, visão. Vocês poderiam dizer, o que vocês estão vendo? O Jorge. Não. Eu estou vendo os outros, e não estão vendo o Jorge. Então, diz Paulo, a gente tem a visão distorcida, como se fosse olhando por espelho. Nós ainda não temos a visão verdadeira. Então, nesse caso, eles vão do particular para o geral. E Jesus não. Jesus é do geral, numa visão muito mais ampla, sintética, como diz o Balde, global, intuitiva, volumétrica, para observar a parte. A visão do geral para o particular. Então, de Jesus, nem jurar por nada. O cristão tem que dizer sim, sim, mas que eles são cegos e lógicos, são. Né? Não pode jurar por Deus, mas se jurar por céu, ora, de Jesus, o que vale mais? O céu ou Deus? É lógico que é Deus, pois o trono dele dirige tudo, dirige o céu. O trono dele, onde está sentado. Aí termina com o tal do sentar. Então, quando Jesus fala, o que vale mais? A palavra no original, no grego, é essa, meison, mais. O que vale mais? Você tem que parar, refletir, senta. Ó, aí eu vou sentar. O que vale mais? O que vale mais não é para dar uma resposta. É Deus que vale mais. Porque o templo vale mais, é o ouro que vale mais, é o templo, é o altar. Senta, medita. E aí vai, analisa nas escrituras, pede ajuda. Vai nas escrituras. Vai nos textos, nas tradições judaicas, como eu vi aqui na Mishnah Zebarshim, que diz, é o altar que santifica as oferendas. Olha a tradição dos sábios. Vê onde que mora Deus, na tradição judaica, é no Santo dos Santos. Então ali é o local mais sagrado, não é o ouro. Se você fizer uma reflexão, sentar, ser honesto com você mesmo, analisar, ponderar, aí você vai descobrir a verdade. Então, conclui-se o texto dizendo o seguinte: então, mais vale Deus do que o céu. Porque ele que dirige o céu e ele tem o seu trono. Ai, Deus. O trono de Deus foi o máximo que eu consegui
Fazer esse trono aqui. Para Deus. Coisa feia. Nossa, trono feio. Mas tá lá. Aí ele está nesse trono, aonde ele está sentado. Olha que coisa. Onde ele está sentado. Agora nós temos um quarto sentar, que é o sentar de Deus. Que na frase de Jesus dirige tudo. Então nós já vimos aqui 4 sentados. E nós vamos continuar no nosso estudo até chegar daqui a 2 palestras num outro sentar do próprio Jesus, em que ele vai mostrar, quando você está sentado meditando, o que mais importante você deve ver e focar. Mas isso nós vamos ver mais lá na frente. Por enquanto nós temos 4 posições de sentar. A primeira de Maria de Betânia, que sentou aos pés de Jesus. A segunda de Jesus, que está sentado à direita do Pai. E o Pai, que está no trono dos céus. Sentado no trono dos céus. E as autoridades judaicas que assaltaram a cátedra de Moisés e se apossaram dela. Estão sentados na academia, na cátedra de Moisés. Então, 4 possibilidades. E o que nós vimos nessas 4 possibilidades? Então vamos ver. Primeiro, Maria de Betânia. Maria de Betânia sentou aos pés de Jesus. Temos Jesus. Muito bem. Diz o texto que Jesus está à direita de Deus. Então aqui nós temos Deus. Ou à direita do Pai. Está à direita do Pai. E aí, a primeira pergunta, logo vocês podem ver aqui nessa minha figurinha, que eu botei Jesus sentado à direita do Pai e na mesma altura do Pai. Aqui é maior. O Pai, ele mesmo disse, né? O Pai é maior do que eu, como está em João. Mas independente do Pai ser maior do que dele, eu botei no mesmo nível, ele com o Pai, porque ele também diz, eu e o Pai somos um. Então, como sentar à direita não tem nada a ver com posição direita e esquerda, e não tem nada a ver com sentar no sentido físico, e sim a situação de privilégio em que a pessoa se encontra, quer dizer, qual o seu momento? O momento é de unidade com Deus, de ganhar a deferência, a bênção, o chamamento de Deus. Logo, essa era a posição da direita. Não esquecemos que no judaísmo, quando o sujeito sentava, ia para um banquete, o dono dizia para ele, vem para cá, para perto de mim, senta à minha direita. Sentar à direita era a posição de privilégio, onde que o dono da casa, o dono do banquete tinha consideração por você. O problema não é a cadeira onde você está sentado. O problema saiba, ele tem consideração. Ele tem um olhar generoso e magnânimo para você. Então não tem nada a ver com direita, tá bem? Nem com posição. Jesus recebeu a bênção divina, o olhar magnânimo de Deus. E que deu a ele a condição de poder dizer, eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Essa é a grandeza do processo. E havia os fariseus e os escribas, que estavam na cátedra, que tomaram de assalto a cátedra de Moisés. Vamos deixar os fariseus aqui um pouquinho de lado e vamos ver, então, aqui a primeira atitude de Maria de Betânia, que diz Jesus que ela escolheu a melhor parte, e a parte necessária, que é a parte espiritual. Essa é necessária e que não será tomada dela. Ela escolheu isso, ao escolher a espiritualidade pela humildade, porque ela ficou aos pés do mestre, ela ganhou algo, como diz, que é a parte necessária, a mais importante, que é a espiritual, e que nunca dela vai ser tirada. Foi uma vitória, um engrandecimento. Já que foi um engrandecimento, nós vimos a frase dita quando um homem que com humildade senta lá atrás
Chega o dono do banquete e diz para ele: ei, você que está sentado aí atrás, vem mais para cima, só chega para perto de mim. Então, como Maria de Betânia sentou aos pés de Jesus, e Jesus disse que ela escolheu a boa parte e que nunca mais nós vamos esquecer dela, pela atitude de amor, a bhakti yoga, a devoção que ela teve por Jesus, chorando nos seus pés e derramando perfume, né, caríssimo, é a frase: então vem mais para cima, sobe mais, te eleva. Então a humildade te dá a elevação, e é por atração espiritual, como se estivesse dizendo assim: o plano espiritual, não, o humilde não chega em Deus, porque ele humilde, ele quer se afastar, ele quer ficar na posição, ele acha que ele não tem merecimento. É Deus que por amor o atrai, chega mais, é a força divina, é o magnetismo divino que atrai o humilde e o santo. O santo sempre se acha indigno: quem sou eu? Quem sou eu para estar com Deus? Quem sou eu? Eu sou o mais humilde. Aquele de São Francisco, aquele papo de sou mais humilde. Se ele desse esse ensinamento para um ladrão, o ladrão faria melhor do que eu e tal. Como diz o Chico Xavier: eu sou um cisco, eu sou a pulga do leão. Essa humildade. E aí é que esta humildade faz com que o Senhor o atraia. Sobe mais, vem mais para cima. É a força atrativa de Deus, como diz sua voz na mensagem recebida por Pietro Baldi: vim buscar o humilde, vim buscar o sorriso de uma alma simples, diz sua voz. Como é difícil encontrar um sorriso de uma alma simples. As pessoas são complexas, arrogantes, cheias de penduricais, cheias de rococó, de reentrâncias, de dificuldades, de esconderijos. Uma alma simples é toda aberta. E aí é isso que eu vim buscar. Eu me sinto bem, diz sua voz, com as almas simples, buscar esse humilde. Então, a primeira atitude é sentar aos pés do mestre com humildade. Você vai ter um aprendizado tal, e nós vamos ver daqui a 2 palestras com o maior aprendizado, vai ver um aprendizado tal que vai se aproximar dele. E aí você já vai poder dizer como Paulo: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim, para mim viver é Cristo. E ela pegou o perfume e abriu o alabastro e derramou sobre Jesus. E aí o cara que cuidava da tesouraria, que era Judas, falou: mas nós podíamos vender isso e dar para os pobres, é muito caro um perfume desse, dava são 365 dias de trabalho que um homem ganhava 1 denário por dia, de sol a sol. E ela pegou e se derramou sobre você, é uma riqueza. E Jesus deixa. Ela nunca mais será esquecida. E esse é o momento de estar com o mestre. E raramente a gente tem a oportunidade de estar com o mestre. Esse é um momento raro. Pobre vocês vão ter sempre para ajudar. Fica com essa coisa de querer ajudar muito pobre. Tem que ajudar, ninguém está dizendo, apenas é um momento crístico. Você não pode sair ajudando o pobre se você não tem Cristo. Você vai ajudar mal os pobres. Vai ajudar mal os pobres. Não esqueça que quem mais ajudou o pobre é Lula, Dilma e Michel Temer, porque eles não acabaram com Michel Temer ainda não acabou com a Bolsa Família. Ainda não acabou, tomara que não acabe. Eles dão muito mais caridade do que qualquer centro espírita. Distribuição de sacola. Não resta a menor dúvida. Tá certo? E sem deixar o pobre sem graça. Sem deixar o pobre sem graça, que é um direito meu. Olha que bacana, coisa bonita. Não deixa o outro sem graça. Então guardem. O problema não é ajudar o pobre assim. É mais, é como você pode fazer com as suas palavras, como dizia em Lucas, as palavras de Jesus saíam empacotadas em amor. Como você pode fazer isso e dar ao mesmo tempo amor, alegria, compaixão pelo outro? Então, isso precisa de Cristo. E para você realmente ter Cristo, não tem nada, absolutamente nada que tenha valor diante do Cristo.
Eu sempre digo isso, é Maria na manjedoura junto com animais e a palha, e Jesus nasceu e ela não pediu os anjos, lá que os anjos batiam um papo com ela. Ela podia dizer, ô anjo, pô, não pode dar uma casa boa para o meu filho, uma hospedaria, um emprego bom para José. Ela não pediu nada, estava feliz ali na manjedoura, como o local mais sagrado, mais lindo, mais rico que a terra já teve em todos os tempos, foi a manjedoura. Mas o que ela vai pedir? Quem tem Cristo tem inveja de quê? O que mais poderia, que mansão poderia ser mais extraordinária que aquela manjedoura para Maria? Então, vindo para cá, ela tinha Cristo. Logo, se para Judas valia para caramba, para quem cuida da tesouraria, o nardo que podia ser vendido e etc., para dar para os pobres, para ela não tinha valor. Valia tanto que nem a lágrima dela, valia como o beijo que ela estava dando nos pés de Jesus, tá certo? A alegria era o Cristo. Então, para mostrar que não tinha nada, pegou aquilo, derramou tudo. E Jesus ainda diz mais, ela está fazendo para a minha morte, ou melhor, para a minha passagem, está me ungindo, já antevendo o meu sacrifício. Então ela está também fazendo caridade, porque também cuidar de doente, de quem vai morrer, dar consolo para aquele que vai fazer a passagem. Só que particularmente Jesus não precisava desse consolo, mas precisava, era muito gostoso estar com alma simples. Isso é o que ele gosta. E por enquanto que todos abandonaram, ela estava ali, tomada de amor por ele. Do sacrifício próximo de dias, porque cerca de 4, 5 dias depois, Jesus iria para a cruz. Então, sobe mais para cima. E aí você pode dizer, não é o que eu tenho, é o que eu sou. E o que eu sou agora é a tua imagem. Eu sou unido contigo, estou agarrado contigo, estou abraçado aos teus pés e subi para Cristo. Aos pés do Mestre, eu falei para vocês que eu ia falar aqui, então qual é o aprendizado que se tem quando se senta aos pés do Mestre? Quando se senta para meditar corretamente? Então, é só segurar aqui para mim, eu vou mostrar para vocês uma síntese do livrinho que o Krishnamurti escreveu quando ele tinha 13 anos de idade e que ele recebeu do mestre. Tanto que o ensinamento começa assim: eis o que o mestre me ensinou. Primeiro, discernimento, ausência de desejo, apego. Aí olha, ela derramou o perfume, boa conduta, né? Marta, você se preocupa com muitas coisas, ela escolheu a melhor parte, boa conduta e amor, se derramou de amor para o Cristo. E aí, quando é assim, o que você aprende? Primeiro, eis que Deus, tu és Deus e só queres o que Deus quer. Primeiro grande aprendizado, nós somos deuses, somos poderosos, mas veja, então abra o olho. Você não deve querer coisas por seu interesse, e sim o interesse do Deus maior. Logo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Outro aprendizado que Krishnamurti teve. Por conseguinte, não deves escolher um pensamento simplesmente porque muitas pessoas o acolhem, nem por constar de algum livro que os homens julguem sagrado. Deve pensar por ti mesmo sobre a questão e por ti mesmo ajuizar se ela é razoável. Lembra-te de que, embora 1 milhar de homens concorde sobre um assunto, se nada conhecerem a seu respeito, a sua opinião não tem valor. Então não siga a religião da maioria, siga a religião do teu coração, medita. Porque esse livro é sagrado, porque é a Bíblia, porque é o livro dos Espíritos. E daí? Vai estudar, vai ler, medita. A fé tem que ser raciocinada. Um outro ensinamento. Que pensaria o mestre a esse respeito? Que faria ou diria ele em tais circunstâncias? Quando você tiver dúvida, pensa assim, como Jesus faria no meu lugar, nessa situação?
um outro aprendizado. Trabalha por amor ao trabalho e não para o seu resultado. Isso é o que na mensagem do perdão sua voz fala também para Pedro Baldi e para todos nós. Trabalha não... E Krishnamurti recebeu isso 20 anos antes. Trabalha por amor ao trabalho e não para o seu resultado. Não é o dinheiro que deve te mover, e sim a construção de uma humanidade melhor. Logo, que o seu falar seja verdadeiro, amável e útil. Porque não adianta só verdadeiro se não é amável, se não é útil. Você vai dizer algo com uma pessoa e não é útil, lançar pérolas aos porcos, mas também o seu dizer tem que ser amável, porque diz Mahatma Gandhi, a verdade é dura como o diamante e macia como a flor de pessegueiro, depende de quem está recebendo a verdade. Um outro ensinamento que ele recebeu aos pés do mestre: o karma não esquece nunca e não leve em conta que os homens esqueçam. Eu não me lembro que na outra vida eu matei alguém, mas o karma não esquece e ele vai te pegar. Hora certa, momento certo, não tem como fugir. É aquele caso do sujeito que raspou o cabelo para a morte não pegar ele, né? Já que ela não encontrou o cabeludo, levou o careca mesmo. Não tem como fugir de você mesmo, fugir do karma. Um outro. Bom, eu falei para vocês que o livrinho é muito pequenininho, ele termina aqui. O resto que tem mais 2 livros aqui associados a esse, mas que não é desse autor, do Krishnamurti. Apesar de ser inspirado também. O livro é muito pouquinho. Por quê? Porque o espírito superior tem a capacidade de falar muita coisa com poucas palavras. Então, ele conclui dizendo assim: tudo isso eu tinha recebido do meu mestre. Quem é esse mestre? É um instrutor do mundo. Só tendes um mestre, só tendes um guia. Cristo, foi a lição passada. Nota de rodapé das autoridades. Entre os cristãos, o instrutor do mundo é o Cristo. E no budismo, eu sou Maitreya, que nada mais é do que o nome de Cristo no budismo. Logo, fecha-se o ciclo dizendo que a instrução que ele aprendeu aos pés do mestre nada mais foi a instrução de levar uma vida de discernimento, ausência de desejo, boa conduta e amor. E tudo isso ele ouviu de Jesus, sentado aos pés do mestre. Muito bem, podemos imaginar que esse é o aprendizado de Madalena. E nós vamos ver daqui a 2 palestras qual é o aprendizado maior, como se nós fizéssemos uma síntese só, numa síntese só, tudo isso. Qual é o verdadeiro aprendizado do sentar? Aguardem que nós vamos chegar lá mais para frente. Mas Jesus, por chegar a essa excelência da subida espiritual, pôde dizer: eu e o Pai somos um, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Logo, ele está sentado à direita do Pai, no sentido de que recebeu toda a magnitude, as benesses, toda a bênção, todo o privilégio de ser um com o Pai. Por quê? Porque ele manifestou o que tem de mais extraordinário em termos de evolução, que é a plena humanidade, a plena humildade e o pleno servir. Ele não ficou na grandeza espiritual, mas cumpriu a lei do maior ajudar o menor, desceu, se colocou na posição de servo para ajudar a todos. E como nós somos cabeça muito dura e o nosso processo de aprendizado é muito lento, a gente caminha muito pouco em tempos muito longos, ele disse: independente disso, eu não vos abandonarei e estarei convosco até o fim dos tempos, até quando for necessário, até que todos possam dizer: eu e o Pai somos um, eu estou no Pai, o Pai está em mim e todos em mim, formando uma grande unidade, um grande corpo, como está em João. Por fim, nós temos um outro sentar, que é daqueles que assaltaram a cátedra de Moisés, que são aquilo que nas faculdades nós chamamos dos catedráticos, né? Nada mais é do que uma religião também, uma religião inchada. Eles também se vestem fantasiados, né? As autoridades botam toga, roupa diferente, ganham títulos maravilhosos como honoris causa, e tem mestrado. Depois do mestrado tem um doutorado, depois do doutorado tem um pós-doutorado, até eles descobrirem que não são, que são só metida besta.
E aí, então, nesse processo todo de grandeza, assalto a cátedra de Moisés, não que Moisés não tivesse uma cadeira digna, mas o que a cadeira digna de Moisés fez, além de criar urbanidade, ou melhor, mostrar o convívio das pessoas em sociedade através do controle das leis, dos 10 mandamentos, acenou dizendo que Cristo viria. Toda a mensagem de Moisés é acenando a vinda do Cristo, que traria uma mensagem muito maior, que era aquela mensagem que resumiria todos os mandamentos, toda a lei, toda a Torá, que Jesus veio dizer que é o amor. O amor resume toda a lei e a Torá. Moisés apontava para isso, mas eles assaltaram essa cátedra, se deram numa de doutores, logo deram o título, nós somos escribas, nós que somos aqueles que escrevem, aqueles que entendem, os doutores, e eles são os fariseus, são os separados, são os puros, que não tocam nas pessoas nem nas imundícies, e nós é que damos a instrução para as pessoas. Cegos de Jesus, tolos, cegos e tolos. Porque vão acabar levando as pessoas para o abismo ou para uma situação muito pior, e elas mesmas não vão entrar no reino de Deus, nem vocês. Porque toda a informação que vocês têm é uma informação de vaidade. Como diz Paulo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 1, tem a ciência que incha, mas falta o amor que satisfaz. E o que eles nessa cátedra aprenderam? Né? Tudo diferente do que Maria de Betânia aprendeu, o que Krishnamurti aprendeu ao sentar aos pés do mestre. Até as coisas de Moisés eles esqueceram, porque se Moisés deu 10 mandamentos, eles tinham 613. 348 não façam e 265 façam. Então complicaram, botaram um peso tremendo no ombro do povo, nem eles entram, nem deixam o povo entrar. Ainda ficam mais preocupados com o particular do que com o geral, se esquecem de Deus e mais, querem tanta gente que o que vale mesmo é casa cheia, templo cheio, porque templo cheio é muito dízimo e o bolso fica rico. Porque o órgão mais sensível de uma autoridade religiosa é o bolso. Logo, a situação é grave. Então, nesses 4 sentar, não aprenderam o mais extraordinário de todos, que é o sentar divino. Lá no alto, dirigindo tudo, no trono está o sentar divino, Zen, o grande Zen, o grande mestre Zen, que é Deus. Então, mas Deus fazendo meditação, é tão profunda a meditação divina, é tão profunda que não tem escândalo. Aliás, ele faz as obras mais maravilhosas, e nenhuma delas ele assinou, eu, Deus. E hoje, como começou a primavera, lá num local, no alto de uma montanha, por trás de uma cachoeira, aonde nunca um homem foi e pisou, tem uma orquídea lindíssima, sendo beijada por um beija-flor, aonde nunca nenhum homem foi, e ela derrama perfume, cores e a alegria do pássaro, sem que esteja ninguém ali, entre aspas, para observar ou glorificar aquela obra. Simplesmente faz por amor, simplesmente faz porque faz, porque o seu trabalho não visa nenhum resultado. Aliás, ele todo dia faz o melhor pôr do sol, dá um show e não escreve o nome dele, porque é a humildade da humildade. E mais, está tão em equilíbrio, está tão sentado que a humanidade faz tanta loucura, todos são filhos dele. Ele continua nos amando, fazendo o seu sol derramar sobre justos e injustos, fazendo a chuva derramar sobre justos e injustos e mantendo o perfeito equilíbrio na mais humildade que se possa imaginar. E de tal forma fica impassível que nem perdoa, porque não pode perdoar, porque ele não pode nem mudar de atitude. Porque se ele perdoasse, ele antes tinha de ficar magoadinho. E Deus magoado acabaria o universo. Nem isso. Logo, está corretíssimo. O máximo de zen, o máximo de sentar, o máximo de meditação para Deus. Pergunta 13 de O Livro dos Espíritos. Deus é imutável. Logo, em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio, nem se move. Porque movimento é matéria. Muita paz, fica com Deus.
Semana que vem, palestra normal, né? Tem que ir para a gente sentar, não?